O mundo parece que esqueceu a invasão da Ucrânia. Apesar de muitos continuarem morrendo, muitos mísseis e drones sendo lançados. Em várias capitais do mundo, passeatas exigem o fim dos bombardeios israelenses em Gaza. Mas as telas brasileiras nada mostram. São palestinos e judeus nas ruas que protestam contra a reação desproporcional de Benjamin Netanyahu. Esta sim ocupa as telas de todas as televisões. No jornal Folha de São Paulo foi publicado um artigo assinado em conjunto por célebres intelectuais brasileiros. O título é Ter Coragem para Evitar o Pior, que tem a assinatura da professora de História Árabe da USP, a Universidade de São Paulo, diga-se, a mais importante universidade do Brasil. Arlene Clemecha, a do professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Carlos Augusto Calil. A professora emérita de Filosofia da USP, Marilena Chauí. O professor de Ciência Política da USP e ex-ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro. E o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli. Apresento agora este texto que é mais do que urgente. Somente a devolução dos territórios palestinos trará compromisso com a paz. Enquanto assistimos horrorizados à intolerável perda de milhares de vidas e ao enorme sofrimento do povo palestino, vemos com grande preocupação o assédio e a tentativa de silenciamento das opiniões divergentes, que fazem parte do debate público. Associar a defesa da causa palestina, o direito inalienável deste povo de viver em seu próprio território, respeitando todas as resoluções da ONU, a Organização das Nações Unidas, ao antissemitismo e apoio ao terrorismo, é operação sumamente desonesta e afronta os direitos humanos. Não é aceitável, sob nenhum argumento, a existência de um povo apátrida, vivendo segregado e em condições de apartheid. Menos aceitável é a ausência de indignação internacional e de pressão institucional contra o governo israelense para que respeite a norma internacional, cumprindo as exigências da ONU, sem subterfúgios. Qualquer análise honesta de como chegamos a esse ponto de violência extremada deve começar lembrando que os palestinos, que optaram por uma saída diplomática para o conflito com Israel, foram traídos. A narrativa que não parte das razões do fracasso histórico dos acordos de Oslo e da total inação da comunidade internacional é falsa e enviesada. A falta de respeito a acordos internacionais de paz sempre produziu as piores consequências. A intolerância da comunidade internacional, com o desrespeito por Israel dos compromissos assumidos, permitiu que ali se consolidasse um regime de apartheid contra os palestinos, com o intuito de manter a dominação de um único grupo étnico e nacional. Não obstante 20% da população de Israel ser formada por palestinos. Em 2018 foi aprovada a Lei Básica do Estado-nação, afirmando que o direito ao exercício da autodeterminação nacional
no Estado de Israel é exclusivo ao povo judeu. Consolidava-se assim um sistema de segregação e desigualdade institucionalizado por leis e políticas em toda a Palestina histórica. Neste momento, é incontornável enfrentar corajosamente o problema que afeta o mundo inteiro. A paz no Oriente Médio depende do fim da ocupação ilegal dos territórios palestinos e do apartheid. A circulação dos discursos sobre a enorme complexidade da situação é falaciosa e tem como objetivo ocultar a continuidade da limpeza étnica do povo palestino. A única resposta a tal dissimulação da realidade é a exigência de que, finalmente, os direitos inalienáveis do povo palestino sejam respeitados por Israel com a devolução dos territórios da Cisjordânia, da Jerusalém Oriental, da faixa de Gaza e das colinas de Golã. O sistema de segregação e discriminação contra o povo palestino na sua própria terra precisa dar lugar a um regime de respeito universal a todos que ali vivem. Somente o compromisso com a paz real, com soluções duradouras ancoradas no direito internacional e com o respeito à liberdade de expressão, pode produzir a consciência mundial capaz de eliminar as supremas injustiças a que os palestinos continuam submetidos. Caso contrário, como disse José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, um dia se fará a história do sofrimento do povo palestino e ela será um monumento à indignidade e covardia dos povos. E eu acrescento, a ONU precisa olhar também para o povo armênio. E um lembrete, ó embaixador de Israel na ONU, volte para a tua casa e peça desculpas ao secretário-geral da ONU.